Fala galerinha, tudo tranqui? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Corte, tá? Pra você que caiu aqui de paraquedas, saiba que eu tenho um canal que tem tudo muito bem editado, resumido e tudo mais. Vou deixar linkado bem aqui no card se você quiser lá dar uma checada no conteúdo depois. Por aqui eu falo sobre determinados equipamentos, determinados produtos que passaram no canal principal, né, com toda aquela análise bem editada, e aqui eu posso falar simplesmente à vontade. E tô fazendo aqui esse experimento que é postar os comparativos de caixa de som aqui de maneira muito mais rápida para vocês, né? Sem ter que passar por todo um processo de edição e tudo mais, de uma maneira muito mais simples e, né, em consequência, acaba por ser mais completo. No caso do vídeo de hoje, a gente vai fazer aqui um comparativo da Tronsmart Mirtune S100 com a JBL Charge 5, que foi uma caixa que envelheceu mal, já que até hoje, né, desde 2020, 2021, a JBL não colocou uma substituta pra gente, que particularmente eu acho um absurdo, tá? Muita gente compartilha dessa opinião, mas é isso, né? É o que tem pra hoje. De toda forma, o que é importante vocês saberem para dar um pouco mais de contexto? A JBL, a única atualização que eles lançaram desse modelo aqui foi uma Charge 5 com Wi-Fi, ou seja, toda a parte interna dela, o design por si só também, né, mudou pouquíssimas coisas e foi adicionada uma função Wi-Fi com a exclusão da função de compartilhamento TWS, ou seja, você ganhava o compartilhamento via Wi-Fi, mas você perdia, né, a conectividade da caixa uma com a outra, com o protocolo que, se eu não me engano, ainda se chama Party Boost, tá? Apertando, obviamente, né, esse botãozinho bem aqui. É uma função que a gente tem... Vamos focar a câmera? Tá difícil hoje, hein? Agora sim, ó. Esse botãozinho bem aqui, que é uma função que a gente encontra hoje em diversas outras caixas, né? A JBL mal ou bem acabou por introduzir isso no mercado, não ter sido ela que inventou, tá? Mas foi a que popularizou. E hoje em dia a gente tem caixas, infelizmente a gente não tem nenhum botão aqui, mas dentro do aplicativo a gente consegue fazer esse compartilhamento TWS, mas você conseguiria conectar ela ali com outros modelos, como a Boombox 3, como a Flip 6 e por aí vai, tá? Mas é isso, envelheceu muito mal. A gente tem aqui uma caixa que eu nunca escondi de ninguém durante muitos anos no canal, que foi meu modelo favorito de eu levar para cima e para baixo, mas como o tempo vai avançando, né, a gente vai conhecendo outros modelos, outras marcas vão inovando, né, ouviu, dona JBL? E aí ficou, cara, praticamente largada aqui em casa, tá? É a mesma caixa daquele tempo, a mesmíssima, não comprei outra, a mesmíssima caixa. E é isso. Estamos todos no aguardo da JBL acordar para isso, né? Porque até agora a gente não viu o ar da graça, nem de um modelo que fosse, né, mais ou menos parecido com a Charge 5. Absolutamente nada, e a mesma coisa para Flip 6, a mesma coisa para Boombox 3. Em comparação, a gente vai ter aqui a Tronsmart Mirtune S100, que acabou de ser lançada, tá? Uma caixa surpreendente pelo tamanho, pelo peso, tá, que ela tem. A Tronsmart sempre foi desse... Como é que eu posso explicar assim para vocês do meu lado? Eles me surpreenderam em grande maioria das vezes, assim como a Tribit, por exemplo, tá? Mas eles têm esse lance de pecar um pouquinho na parte do capricho. Eu falo pra vocês, né, que esses botões aqui que vocês estão vendo nessa parte frontal, eles têm um pouco menos de qualidade do que eu esperava, do que a marca é capaz de fazer. A câmera tá realmente... Hoje é meu dia, hein? É o meu dia. Vamos focar, pelo amor de Deus. Ah lá, agora sim, ó. Beleza. Então, esses botões aqui, eles têm um pouco menos de qualidade do que a gente esperava. Mas a construção da caixa, ela é de qualidade. Entendeu? Qualidade, no caso, né, eles são mais feios, é isso. E a caixa, no plástico ABS, com essa proteção aqui com o tecido de nylon trançado, igualzinho a gente tem, né, aqui na JBL, o tecido trançado, com uma proteção também. Então isso daqui é uma camada que você pode simplesmente retirar, né? Você pode ver que tem uma linha que divide aqui embaixo, você retira isso, você tem a visualização aqui dos falantes, tá? Mas, diferente da JBL, a Tronsmart trouxe pra gente dois tweeters, tá? Junto com o que eu posso de repente chamar de woofer, é isso? A marca chama de woofer, é isso mesmo. Então dá pra chamar de woofer. Só que aqui a gente tem dois tweeters, aqui a gente tem um só. Quando a JBL trouxe a Charge 5 foi, pra mim, né, uma belíssima inovação de mercado, porque pela primeira vez a gente estava vendo um som com uma profundidade que era difícil de você encontrar em outros modelos. Então, assim, o que a gente pode esperar desse resultado aqui? Vou começar já pelas especificações técnicas, porque é mais fácil de você já ter alguma coisa para poder meio que
Quando a gente vai lá na frente, né, botar uma contra a outra, fica um pouco mais fácil de você imaginar. A primeira coisa é justamente a potência. A gente tem uma potência anunciada da Mirtune, 50 watts, tá? Enquanto que aqui na JBL Charge 5 a gente vai ter a 40 watts. Lembrando que a JBL é muito obscura com relação à potência de caixa que não esteja na linha Partybox, tá? Já falei sobre isso várias vezes, mas enfim. 40 watts contra 50 watts, basicamente a diferença está justamente nesse duplo tweeter. A gente também vai ter uma diferença na resposta de frequência, enquanto aqui a gente tem 60 Hz, aqui a gente vai ter 50 Hz, a partir, né, de 60 e 50 Hz. O que isso significa? Mais grave / subgrave, tá? Pelo menos aqui na parte técnica, né, nas especificações. Na parte de proteção, a prova de poeira, a prova d'água, a JBL Charge 5 sai na frente porque justamente ela é IP67, e esse 6 ele quer dizer que ela também é a prova de poeira, enquanto que aqui na Mirtune ela vai ser IPX7, então a prova d'água e não a prova de poeira, perdão. Ambas as caixas têm uma duração de bateria estimada pelas marcas em 20 horas, lembrando que a JBL dificilmente respeita isso, tá? Enquanto que a Tronsmart costuma ser um pouco mais transparente, vamos dizer por assim. Se você for lá no site, eles vão te dar, por exemplo, um indicativo do que você tem que fazer para poder chegar em 20 horas. A JBL caga na sua cabeça e é isso daí. Tempo de carregamento, 4 horas contra 4 horas e meia. Elas vão ter uma diferença no alcance do Bluetooth, tá? Aqui na Mirtune a gente vai contar com até 18 metros de distância, enquanto que na Charge 5 são até 30 metros, o que é interessante, porque a Mirtune ela tem Bluetooth 5.3, tá? E o alcance é menor, vai entender. Enquanto que a Charge 5 vai ter um Bluetooth 5.1. Diferença, já falei aqui em outros vídeos, praticamente nenhuma. Você basicamente vai ganhar em tempo de resposta, né? A latência, e também estabilidade da conexão. Tem outras pequenas melhorias, mas o mais importante é isso daqui. Ambas também vão funcionar como power bank e, né, a grande diferença de qualquer marca praticamente chinesa, se a gente for comparar com a JBL, é a quantidade de entradas disponíveis que a gente tem aqui. Desde entradas micro SD até USB, até a entrada auxiliar, coisa que a gente não encontra aqui na Charge 5. E infelizmente de maneira alguma, tá? É basicamente a saída para você usar ela como power bank, a entrada para você poder carregar a Charge 5, vamos ver se vai focar agora, tá ali bem difícil, né? Mas enfim, é isso aí. Só tem a entrada USB-A para você usar ali, na verdade, né, como uma saída para um carregamento reverso, usar a caixa como um power bank. Não vejo muita utilidade, mas é o que tem para hoje. E em termos de diferença de peso, enquanto que aqui a gente vai ter 1,3 kg, aqui na Charge 5 a gente vai contar com quantas gramas? 960 gramas. 1 kg, praticamente, um pouco mais, na verdade, nas 300 gramas de diferença. Então é o seguinte, as duas caixas estão conectadas, tá? Os testes aqui vocês já sabem como funcionam, 50%, 75% ou 80% e 100% de volume. As duas estão, no caso da JBL, com a assinatura da JBL, mas a equalização com grave no máximo, do jeito que eu gosto, e o médio ali no meio, enquanto que eu deixei o agudo no flat. E aqui na Mirtune a gente vai contar com o Sound Pulse ligado. Lembrando que o Sound Pulse ele eleva a potência da caixa, não só a parte do grave, mas a potência global da caixa. E por que eu estou fazendo assim, né? E resumidamente, porque é o jeito que eu gosto. Tá? Não tem como... por que você não faz... Cara, porque é o jeito que eu gosto de ouvir a caixa de som, entendeu? E é esse o parâmetro que eu vou usar para falar para vocês se é melhor ou se não é melhor, tá bem? Cada um vai fazer do jeito que achar conveniente. Eu sempre procuro deixar as caixas no máximo que elas conseguem entregar, tá? Eu gosto mais de ouvir um grave legal na música, mas isso não me impede de avaliar outras coisas. Tá? Mas o equalizador ele é uma coisa muito pessoal. Tá? Infelizmente a gente nunca vai chegar a um consenso, pelo menos eu estou tendo a transparência de falar aqui para vocês como que esses testes estão sendo feitos. Beleza? Eu estou conectado aqui na Mirtune, então vou começar com ela. 50%, vamos ver como é que ela se sai. Vou começar agora. Vou começar aqui do início, para ficar melhor, né? Charge. Um pouco mais de presença, bem pouquinho. Mirtune.
Mute Tune. Cara, tá muito parecido. Charge. Mute Tune. Charge. Cara, em 50%, a única diferença que eu consigo notar aqui é em como que cada marca vai definir a sua assinatura. O som tá muito bom, tá? Eu encontro um pouco mais de claridade na parte de médio agudo aqui da Mute Tune, talvez não, né? Muito provavelmente ligado ao fato dela ter 2 tweeters ao invés de um só. Então, é normal que a gente encontre ali nessa... Na verdade, o que seria esquisito seria você ter muito agudo, né? Com 2 tweeters isso não seria impossível de acontecer se fosse em má qualidade. Nesse caso aqui a gente tem um aumento que está um pouco nítido para mim na região dos médio agudos. E o agudo, apesar de você ter ali uma presença maior, ele está até um pouco mais discreto se você for levar em consideração o que eu acabei de dizer. Ele poderia estar muito mais estourado. Parece que eles tomaram esse cuidado, inclusive com o Sound Pulse ativado. Então assim, muito legal, tá? As duas estão com uma assinatura impressionante. E eu fico mais chocado com a Charge, né? Sobre como ela... Eu falei ainda agora que ela envelheceu mal, mas em matéria de som, cara, ela até que envelheceu bem, assim. Melhor do que eu tava esperando. Eu vou ter que aumentar mais aqui o volume para eu ter uma ideia melhor do que eu vou entregar como informação aqui para vocês. Mas eu não consegui chegar numa conclusão, assim, de cara, sobre a questão de grave e subgrave. Eu tenho uma pequena opinião aqui, mas eu queria pelo menos confirmar, aumentando aqui o volume, passando para a próxima etapa. E eu acho que consigo entrar um pouco mais nesses detalhes. Então eu parei aqui na Charge 5, tá? Vou aumentar o volume aqui para mais ou menos 75, 80%. Vocês podem ficar tranquilos que quando eu coloco aqui no iPhone, é porque ele não tem, né, a quantidade de volume. Eu sempre pego um ponto ali de referência para colocar a outra caixa, né, no mesmo lugar, assim. Beleza? Então vamos lá. Segundo teste, Charge 5. Mute Tune. Volume ok. Charge. Agora tem mais definição na Mute Tune. Mute Tune. Charge. Se liga no agudo. Mute Tune. Ó. Médio agudo e agudo. Charge. Cara, a gente tem um som que tá muito mais nítido, tá? Na Mute Tune, no caso, né? Não que a Charge 5 saia perdendo em muito, mas assim, falta a definição que a gente encontra no outro modelo. Só que a Charge 5, mais uma vez, impressiona pela idade dela, tá ligado? A JBL conseguiu, né, entregar um produto com uma boa qualidade ao longo do tempo. A gente está falando de uma outra caixa, só para lembrar, que tem uma configuração de falantes diferente dessa daqui. A gente tem um tweeter a mais aqui. E é justamente nesse ponto que ela acaba entregando mais. Nas frequências mais baixas, né, tanto em grave como em subgrave, eu não consigo notar uma diferença entre os dois modelos, para ser bem honesto. Aquela diferença de resposta de frequência que a gente viu no início do vídeo, eu, pelo menos aqui, não consigo ter essa percepção. Tá? Talvez seja pelo Sound Pulse ligado, não sei, mas se ele não tivesse ligado, talvez a gente não tivesse justamente uma diferença maior para poder equiparar os dois modelos. Então a gente tem mais médios, médio-agudos e principalmente ali agudos, ainda que na região um pouco mais baixa, tá? Não são agudos que estão
meio que perturbando, assim, tem aqueles picos, sabe, que fica chato de você ficar do lado da caixa. Não, estão bem cristalinos, mas é aonde a gente vai encontrar, por hora, as principais diferenças. E eu acho que vai acabar ficando assim. Eu não me lembro se a Charge 5 faz parte daqueles modelos da JBL que quando elas passavam ali de 80%, iam para 100%, para que você tivesse um ganho em volume, a JBL reduzia as frequências mais baixas. Eu não me lembro se a Charge 5 fazia parte disso. Tá? Então agora vai ser bom para a gente poder ter aqui justamente esse modelo lado a lado para a gente poder comparar, né? E ver como que ela vai sair depois de 3, 4 anos do seu lançamento. Vamos lá, onde que eu parei aqui? Foi na Charge 5, vou voltar dela mesmo, vou aumentar aqui o volume para 100%. Logo em seguida, quando eu trocar o áudio para Mute-Tune, espera eu aumentar o volume para vocês começarem a tirar algumas conclusões. Vamos lá. Mute-Tune. Agora sim. Ah, difícil, hein? Charge. Mute-Tune. Muito mais potente. Charge. Mute-Tune. Charge. Mute-Tune. Uma diferença clara em potência. Agora a gente consegue justamente notar essa questão do grave. Tá muito maior aqui na Mute-Tune. No caso, não só o grave, mas também um pouco mais sutil, sim, mas você consegue perceber mais a questão do subgrave aqui na Mute-Tune, tá? E principalmente, né, os médio agudos e agudos que estão muito mais cristalinos do que na Charge 5. E eu vou jogar direto ali a responsabilidade disso nos dois twitters que a gente tem aqui na Mute-Tune. E a Charge 5, cara, como que ela se saiu? Pra ser honesto com vocês, eu não consegui encontrar aquele lance que eu comentei com vocês ainda agora, antes de começar o teste, né, de ela reduzir os graves e entregar frequências mais altas pra gente. Então, assim, ela se saiu muito bem, tá? Pela forma com a qual ela foi construída e como que a JBL entregou ela pra gente lá atrás, ela tá de parabéns. Não tinha como competir com a Mute-Tune nesse sentido. Agora, a Tron Smart, ela vai conseguir competir de cara com a JBL na questão do preço, né? Mas só para concluir a parte do som aqui, na JBL Charge 5, a gente ainda tem um som que ele tá sensacional, tá? Para ser bem honesto. Não é uma caixa que eu não te recomendaria hoje em dia. Dependeria ali do preço que você vai pagar nela, né? Em qualidade de som a gente vai encontrar aqui um grave que tá ali não tão discreto, ele tá presente, ele tá no lugarzinho correto dele. É muito difícil de você descrever som, né? Mas ele tá num lugar assim bem legal. Sem ser exagerado, sem ocupar muito espaço do som. A gente consegue encontrar ali médios e agudos que estão presentes e bem balanceados, mas agudos um pouquinho à toa mais discretos, principalmente quando a gente tem do lado uma caixa para comparar com uma Mute-Tune, onde você vai ter essa diferença muito mais gritante. A questão do preço, cara, ela é sempre um problema quando a gente está falando de caixa da China e quando a gente está falando da JBL. Eu quero pegar aqui, de repente, um alvivaço para vocês. Então eu vou lá no AliExpress agora. Vamos ver aqui, Mute-Tune S100 Tron Smart. Vamos ver quanto que tá saindo. Provavelmente ainda não tem no Brasil, né? Mas aqui tá R$400, tá? Se a gente for botar aqui o imposto, vai ter que adicionar 231. Então vai ali para um pouco mais de R$600, praticamente R$650. Enquanto que a Charge 5, infelizmente, o preço que eu encontro ela em promoção, cara, é em torno de R$800. É isso que quebra com a JBL.
a caixa tá velha, sabe? E eles estão de repente esperando um modelo novo pra fazer pra botar o preço mais pra baixo. Enfim, nem na Black Friday eu vi coisa deles, cara. Isso é inacreditável. Mas enfim. JBL Charge 5. Vamos lá na Amazon ver quanto é que tá essa criança aí, ó. 849. É isso. Aí se você me fala, mas é porque eu quero garantia e tal. Como a caixa da Tronsmart não tá no Brasil, né? Nesse caso, JBL. Agora, se você quer uma caixa mais atualizada, com melhor qualidade de som, com mais potência, aí Mewtwo. Realmente vai aí de cada um de vocês, o que vocês preferem, né? Botar aí os prós e os contras numa lista e ver o que te atende mais do que no outro modelo. Enfim, os links para as duas caixas vão estar bem aqui na descrição, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse comparativo. Se quiser dar uma moral para esse canal extra aqui, like no vídeo, comentário para poder ajudar no engajamento, tá? Se inscreve por aqui também, assim você vai conseguir acompanhar um conteúdo diferente, um pouco mais longo, sim, faz parte. É um pouco menos editado, né? Um pouco não, zero edição. Eu só faço correção de cor aqui, às vezes eu tiro uma coisinha ou outra, mas é bem difícil. Então, se vocês quiserem continuar acompanhando o conteúdo extra, fiquem à vontade de se inscrever aqui no segundo canal. É isso. Espero que esse vídeo tenha sido bom pra vocês. Valeu, até o próximo. Um abraço e tchau!